O agro no Brasil é uma área imensa e é uma área que tem um grande peso na nossa economia. Agora, você pode pensar assim, já que é uma área tão grande, não tem muita coisa que eu possa trabalhar numa proposta de intervenção do Enem. Tem. E não só para você trabalhar na sua proposta de intervenção. Tem muita coisa que você pode mencionar no seu desenvolvimento, dependendo do tema que aparecer para você, claro. Hoje, então, nós vamos ver um montão de coisa e a estrutura grande, não é das maiores, mas é uma estrutura grande, da agricultura, pecuária e abastecimento vinculada ao Poder Executivo Federal. Chega na vibe. Então essa é a nossa sequência de aulas de agentes de intervenção e nós estamos trabalhando o governo, que é a maior delas, né? Que é o maior dos agentes de intervenção. Para você não ter que ficar citando governo, nós estamos vendo o que cada ministério ou o que cada área do governo realiza. Hoje nós vamos falar da agricultura, pecuária e abastecimento, que inclusive tem um ministério próprio só para cuidar disso tudo aí. É o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Claro. É porque vão ter outras áreas aí que o ministério não tem muito a ver com o nome, não. Olha, o que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento faz? Ele faz políticas públicas que estimulam a agropecuária, fomentam o agronegócio, regulam e normatizam os serviços vinculados ao agro. O agronegócio no Brasil contempla uma galera enorme, desde o pequeno, o médio até o grande produtor rural, aqueles sim enormes, que todo mundo sabe que às vezes faz até umas lambanças aí, às vezes não, né? E reúne atividades de fornecimento de bens e serviços à agricultura, produção agropecuária, processamento, transformação, distribuição de produtos de origem do agro, até chegar na sua mesa, sendo que você é o consumidor final. Agora, o que eu quero deixar para você? Isso aí é uma estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa estrutura toda aí tem um montão de ações acontecendo vinculadas a isso. Eu não vou mostrar isso tudo para você em detalhes, eu vou deixar na descrição do vídeo. Agora, o que eu digo para você é o seguinte, eu não peguei absolutamente tudo, porque tem coisas que a gente nem acha informação, tem coisas que são menos relevantes, mas eu peguei a maioria das coisas e as coisas mais importantes dentro dessa maioria para trazer e colocar aqui para você, ok? O que eu quero mostrar para você antes da gente começar? Olha, nós vamos ter nessas aulas que estão trabalhando aí essas ações governamentais vinculadas aos ministérios, nós vamos ter o agente principal, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós vamos ter, aí já é o primeiro slide que eu botei em preto e branco, só para mostrar para você como que isso está estruturado. Nós vamos ter as secretarias, que são esses agentes secundários. Às vezes vai ser secretaria, às vezes vai ser empresa, qualquer coisa. Mas o agente principal é esse que está no topo, que está aqui, ó. Esse é o agente principal, no caso de hoje é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O agente secundário vai estar sempre numerado, esse aí é o número 1, então ele vai estar sempre 1, 2, 3, 4 são os agentes secundários. Nesse caso desse slide vai ser a Secretaria de Defesa Agropecuária, ok? E aí nós vamos ter as ações realizadas, que vão estar num tom mais clarinho, olha aí, ó, eles vão estar nesse tom aí de, sei lá, um lilás bem clarinho. Essas são as ações que aqueles agentes ali estão realizando, ok? Essas ações você pode trabalhar no seu desenvolvimento da sua redação, caso alguma coisa aí vai cair bem para você. Então é bom você prestar atenção nessas ações. Elas podem ser revogadas na sua proposta de intervenção, elas podem ser ampliadas na sua proposta de intervenção, elas podem ser modificadas na sua proposta de intervenção. Além disso, na sua proposta de intervenção, você pode criar outras ações semelhantes ou relacionadas e pode atribuir essas ações aos mesmos agentes que você vai ver aí. Então, por exemplo, se você notar que tem uma ação que você quer criar, que não é de defesa agropecuária, de defesa do agro, mas não está incluída nessas aí, você pode atribuir essa ação à Secretaria de Defesa Agropecuária. Então,
Lembrando que são sempre ações que você também vai poder mencionar na sua argumentação. Ah, você detectou que tem um problema sério na defesa agropecuária e já existe uma ação para cuidar daquilo. Você pode mencionar, embora exista na Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a ação tal, ela não vem acontecendo como deveria, por tais e tais motivos. É algo que você pode mencionar. Aqui no final desse slide eu deixei um exemplo de uso. Por exemplo, então, para você usar alguma coisa relacionada aí a esse slide, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deve, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária, implementar uma nova política de cultivos de orgânico que... Isso aí seria uma proposta de intervenção, o início de uma proposta de intervenção para você, ok? Ficou claro? Então vamos começar. Olha, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem vários setores, várias secretarias. Uma delas é a Secretaria de Defesa Agropecuária. O que essa Secretaria de Defesa Agropecuária faz? Ela busca garantias de que a segurança sanitária e fitossanitária, e o que é fitossanitária? É relativo à preservação, à defesa das plantas e da flora em geral. Ok? Então ela busca garantias de que essa segurança sanitária e fitossanitária é adequada, conforme os riscos identificados tanto para os consumidores quanto para os setores produtivos. Aí vai ter uma inspeção que a gente vai falar daqui a pouco que vai cair bem nisso. O impacto dessas ações reflete na saúde do consumidor brasileiro, na viabilidade da produção do agro e nas garantias para cumprimento de requisitos de mercados importadores. Por exemplo, o Brasil, exporta muito produto do agro. E essa Secretaria de Defesa Agropecuária cuida para que o nosso agro respeite as regras de mercado internacional. Então, por exemplo, se eu vou exportar laranja para a Europa vai botar um montão de regra para receber essa laranja brasileira. E aí a Secretaria de Defesa Agropecuária vai cuidar de que essas essas regras estão sendo implementadas no Brasil com base em várias ações diferentes. Essa secretaria ela tem várias áreas de atuação. Uma, como você já viu, é a de importação e exportação, porque para importar coisa também é importante você ter essa normatização e é a defesa agropecuária que cuida disso. Pensa se vem no meio de um produto agro, se vem semente de alguma planta que não tem em território brasileiro e essa planta acaba desequilibrando toda a nossa flora. É um risco. Então, por isso que existe a defesa agropecuária também. Então, ela vai trabalhar na importação e exportação, vai trabalhar na inspeção de produtos de origem animal e vegetal. Por exemplo, se você comprar eu acho que isso aqui nem vai ter. Eu sempre tenho uma lata de Coca-Cola aqui, né? Se você comprar um queijo ou uma manteiga, você vai ver que tem um selo escrito MAPA, inspecionado. Esse selo garante que aquele produto ali está ok, está dentro dos padrões para ser comercializado, para levar para sua mesa. Essa lata aqui não tem selo de inspecionado do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não. Mas ela tem os registros no Ministério. Não sei se vai dar para ver aí. Registro MAPA. Tem os registros no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, todos esses produtos que vão ter uma ligação com o agro de alguma forma vão ter algum vínculo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Outra coisa, controle de resíduos e contaminantes, mas isso a gente vai ver melhor na parte de meio ambiente no futuro. Registros de estabelecimentos e produtos. Os estabelecimentos que vão trabalhar com produtos de origem agrícola têm que ser registrados pelo MAPA. Você viu aqui o registro MAPA. Orgânicos e também referente a viajantes, bagagens e viagens com animais de estimação. Por exemplo, pela mesma situação que eu contei de trazer uma semente, alguma planta de fora para cá. Tem sempre um risco de uma pessoa em viagem com animal de estimação ou na bagagem levar para fora do país um animal, uma planta que não é típica daquele país para onde a pessoa está indo e aquilo desequilibrar a fauna e a flora de lá. A mesma coisa é o inverso, pessoas trazerem animal e planta de fora para cá e desequilibrar a nossa fauna. Por isso tem essa atuação, essa vigilância nos viajantes, nas bagagens e nos animais de estimação que vão viajar.
Agora nós temos também a Secretaria de Política Agrícola, já não é mais a Secretaria de Defesa Agropecuária, agora é Política Agrícola. Ou seja, vai trabalhar na área mais política da coisa. Ela vai auxiliar na formação e orientação de toda a política agrícola do país e vai atuar em algumas áreas. Primeira, a gestão do risco rural. O que vai tratar nessa gestão do risco rural? Vai trabalhar o zoneamento agrícola. O que é isso? São as zonas, quais áreas são de agropecuária e quais áreas não são. Esse é o zoneamento agrícola. E também o seguro rural, que é um seguro para lavouras por preços reduzidos. E aí tem todas as regras para a pessoa poder entrar nesse seguro aí. Tem os produtos que ela está plantando, todas as regras. Vai ter um setor, um órgão que vai estabelecer isso aí para a pessoa conseguir acessar esse seguro rural. Isso aí é para perda de plantio, perda de safra, aquela coisa toda e a pessoa não ficar no prejuízo. Ok? Nós temos também a mobilização de recursos financeiros. Também cuidado por essa área. E o que vai ter nessa mobilização de recursos? O crédito rural, que são financiamentos, né, para custear a produção. O café, nós temos um fundo de defesa da economia cafeeira, chamado FUNCAFé, e ele é destinado ao desenvolvimento de pesquisas, ao incentivo à produtividade e à produção do café, à qualificação de mão de obra para produzir café, publicidade e promoção dos cafés brasileiros, e apoiando aí a competitividade, apoiando o negócio do café, e também linhas de crédito para financiamento de custeio, estocagem, compra de café, capital de giro para cooperativa de café, indústria de torrefação solúvel, e os exportadores também de café. Ok? Então toda a política relacionada a café e tem esse fundo de defesa da economia cafeeira aí. Tem também apoio à comercialização, como? Com armazenagem e logística de produtos agrícolas. Esse ministério ele tem pontos no país que armazenam. Por exemplo, aqui em Minas Gerais tem um ponto chamado Ceasa, que faz armazenamento de produto. Aí tem um monte de gente do estado todo que vai em Belo Horizonte, no Ceasa, na Ceasa, buscar alimentos, buscar frutas, verduras, legumes para vender nas cidades do interior. Então tem esse ponto aí. Também vai trabalhar na área de sustentabilidade. Ok? Sustentabilidade com a agroenergia, que é o biodiesel, o etanol. Nessa área da agroenergia, eles incluem também o açúcar. Tem até um sistema que cuida do açúcar, que o nome é muito bom. É Sistema de Acompanhamento da Produção Canavieira. Agora, a sigla é que é ótima. SAPCANA. Tá. E aí vai trabalhar também no combate à seca, essa área de sustentabilidade. No combate à seca a gente vai ver daqui a pouquinho. Continuando as ações da Secretaria de Política Agrícola, tem alguns programas ligados a ela. Um dos programas é o Plano Safra, que ele busca o desenvolvimento agropecuário sustentável, incentivando a modernização tecnológica e a aplicação das melhores práticas no campo, conforme a nossa legislação ambiental. E quando a gente chegar em meio ambiente, a gente vai ver tanta coisa. Tem um outro programa que é o Finanças Verdes. São iniciativas com o intuito de fomentar investimentos verdes no setor agropecuário do país. E aí eles vão contribuir para desenvolver o mercado de... Esse nome é estranho, né? Green Bonds. Green Bonds. De Green Bonds, que são os títulos verdes. São títulos emitidos para captação de recurso voltado a investimento em projetos sustentáveis. Então, esses títulos são emitidos para projetos sustentáveis, ok? E aí eles são emitidos nos padrões ASG, ambiental, social e de governança. Lembrando para você que a sustentabilidade não é só o meio ambiente, né? A sustentabilidade envolve um conjunto grande de coisas e de fatores. Continuando, nós temos outras ações. De combate à seca, só vinculado à Secretaria de Política Agrícola, nós temos várias ações. Então, por exemplo, tem a Garantia Safra, que é um benefício de... isso aí é uma mixaria, né? Uma miséria. Um benefício de R$ 680 dividido em 5 parcelas.
Tem as linhas de crédito do Banco do Nordeste para produtores e comerciantes que movimentam a economia das regiões secas. Então, na verdade, é para eles movimentarem, para que eles movimentem a economia nas regiões secas. Às vezes vai ter épocas do ano em que não é possível o plantio, então vão ter essas linhas de crédito do Banco do Nordeste para continuar movimentando a economia. Tem a Operação Carro-Pipa, que tem mais de 3 mil carros-pipa que leva água para as cidades mais afetadas pela seca. Tem a ação das cisternas, que são construção, que é a construção de até então são 111 mil, mas continua acontecendo aí. É um programa chamado Cisternas alguma coisa. Acho que é programa Cisternas. E ela é para armazenar água dos caminhões-pipa, né? O caminhão-pipa leva, vai armazenar na cisterna, e também água da chuva. E tem também a Bolsa Estiagem, que é paga aos agricultores familiares que não aderiram ao Garantia Safra. Lembrando que todos esses programas têm suas regras, mas às vezes para você mencionar na sua redação, é claro, você não vai conseguir mencionar um programa inteiro com todas as regras. Então você vai falar, olha, ampliar o Garantia Safra ou melhorar o Garantia Safra, passando o benefício de R$ 680 para R$ 1.800, um valor mais condizente com a nossa realidade. Isso aí vai da hora das suas ideias na produção do seu texto. Ninguém quer colocar aqui limitações para você também. Então, esse Bolsa Estiagem é pago aos agricultores familiares que não aderiram ao Garantia Safra e são R$ 400 divididos em 5 parcelas. Pois é. Muito bom. Tá vendo que tem muita coisa que precisa ser revista, que precisa ser melhorada? Tem muita coisa para ser melhorada. Então, se você vai trabalhar nessa área, se é um tema de redação que bate com isso, e isso não só para sua redação do Enem, para outros tipos de redação, para concurso, para qualquer coisa, e que vai pegar nisso aí, você pode utilizar essas informações no seu texto, sugerindo melhoria ou apontando as falhas dessas ações. Então é tudo muito importante de você conhecer. Terceiro, nós temos o terceiro agente aí, eu esqueci agora o nome, né? Agente secundário. Nós temos o terceiro agente secundário ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. E ela vai ter vários programas também. Um dos programas é a Assistência Técnica e Extensão Rural, chama ATER, é uma sigla ATER. É um serviço de educação que ele vai ensinar processos de gestão, produção e beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários relacionados ao campo. A agroresidência já é para estudantes. É qualificação de jovens estudantes e recém-egressos dos cursos de ciências agrárias e outros relacionados e funciona como um estágio. A pessoa é tipo a residência médica, a pessoa fica atuando ali durante um tempo para poder aprender na prática aquele trabalho. Tem o Bioeconomia Brasil também, que busca ampliar a participação de pequenos agricultores, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais e seus empreendimentos em ações produtivas e econômicas que envolvam o conceito de bioeconomia. Por fim, nós temos, nem é por fim porque tem mais depois desse, nós temos o Brasil Mais Cooperativo, que é um projeto de apoio ao cooperativismo e ao associativismo, associação de associativismo rurais brasileiros, cooperativismo e associativismo rurais brasileiros, um conjunto aí de pessoas trabalhando num projeto único, e oferece assistência especializada, promove intercooperação, formação técnica e outras ações. Então, formação para pessoas relacionadas ligadas a cooperativas e associações rurais. Tem também o Terra Brasil, que é um programa nacional de crédito fundiário. Esse Terra Brasil é muito interessante, porque ele oferece condições para os agricultores que não têm terra ou que têm pouca terra, para que eles possam comprar um imóvel rural, um pedacinho de terra. E aí tem um financiamento para que isso aconteça. Esse financiamento e esse projeto é destinado para quem? Para os trabalhadores rurais não proprietários. A pessoa trabalhou a vida toda na roça,
Eu não sei como você fala aí, mas aqui a gente fala trabalhar na roça. A pessoa trabalhou a vida toda na roça, trabalhou a vida toda no meio rural, mas não tem a terra dela. E aí, esse projeto é destinado a essa pessoa, esse programa. Preferencialmente, se a pessoa for assalariada, ou seja, trabalha para alguém, recebe o salário, parceiro, posseiro, arrendatário que comprove pelo menos 5 anos de experiência na atividade rural. Tem também os agricultores, é destinado também aos agricultores proprietários de imóveis cuja área não alcance a dimensão da propriedade familiar e seja comprovadamente insuficiente para gerar renda capaz de propiciar-lhes o próprio sustento e o de suas famílias. Sabe aquela pessoa que mora na área rural, mas ela tem um pedacinho de terra muito pequeno? É como se fosse só um lote. Não dá para plantar nada que permita que ela tenha a subsistência dela. É para essa pessoa também o Terra Brasil. Então, para duas pessoas, a que trabalha na roça e não tem terra, e para que trabalha e tem um pedacinho de terra, mas é muito pequeno. Certo? Continuando na Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, tem um projeto chamado Dom Helder Câmara. Na verdade, é um nome fantasia, o Dom Helder Câmara. O nome desse projeto real é Projeto Articulação e Diálogo sobre Políticas para Reduzir a Pobreza e Desigualdade no Nordeste Semiárido. Nome grande? Projeto Dom Helder Câmara cai muito melhor. E ele faz o que esse projeto? Ele contribui para reduzir a pobreza rural e as desigualdades no semiárido brasileiro, por meio da articulação de políticas de desenvolvimento rural sustentável com abordagem territorial, ou seja, naquelas regiões específicas, do acesso à população rural a essas políticas e do desenho das políticas públicas por meio de replicação e inovações. É como se fosse um Bolsa Família, ou agora chama Auxílio Brasil, que ele vai reunir várias políticas assistenciais. É como se fosse uma coisa parecida, só que voltada ao rural, a quem está na área rural do semiárido brasileiro, ok? Tem também o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que é um cadastro, tipo, simples assim. Ele é destinado à identificação e qualificação de famílias, unidades familiares de produção agrária, as pessoas que fazem agricultura familiar, e dos empreendimentos familiares rurais e das formas associativas de organização da agricultura familiar. O que são formas associativas? Sabe aquela pessoa que tem uma região rural e aí tem vários sítiozinhos, aí um produz tomate, o outro produz alface, o outro produz couve, e aí todo mundo se junta para vender junto? É mais ou menos isso que é essa forma associativa de organização da cultura familiar. São várias famílias que se reúnem para vender os seus produtos juntas. Esse cadastro, aliás, regulamenta uma lei, que é a Lei da Agricultura Familiar. E essa lei define de forma bem objetiva o público que vai ser beneficiário da Política Nacional de Agricultura Familiar. Teve um pouquinho aí para trás que eu falei cultura familiar, né? Agricultura familiar. E vai qualificar também essa lei os empreendimentos familiares rurais. Tudo isso por meio desse Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Prosseguindo, para o quarto agente secundário, nós temos a Secretaria de Aquicultura. Essa é difícil de falar. Secretaria de Aquicultura e Pesca. E aí você pensa assim, gente, mas vão falar até de pesca? Vão falar de pesca. A Secretaria de Aquicultura e Pesca, ela concede permissões para o exercício da aquicultura, da pessoa que vai... É como se fosse a agricultura, só que na água, é você criar animais, só que na água. Então ela vai conceder permissão para o exercício da aquicultura e das seguintes modalidades de pesca no território nacional: a pesca comercial, artesanal e industrial, pescou para vender; a pesca de espécimes ornamentais, pescou para vender para botar no aquário; a pesca de subsistência, que é a pessoa que vai pescar para se alimentar; e a pesca amadora ou desportiva, aquela pessoa que vai pescar no fim de semana. Também ela promove subsídios, são dinheirinhos, para pesquisa na aquicultura e na pesca, pesquisa aquícola e pesqueira. Pesquisa pesqueira é difícil, né? Pesquisa pesqueira. Administra também os terminais pesqueiros públicos do Brasil, propõe, desenvolve e coordena estudos relativos ao desenvolvimento sustentável da aquicultura
E ela cuida também do registro da atividade pesqueira, que é um sistema, hoje tem um sistema informatizado para fazer esse registro. Esse registro é uma licença ambiental expedida para todo mundo que exerce atividade de forma profissional e artesanal na pesca, para todos os pescadores. A pessoa que tem esse registro, ela tem acesso a programas sociais do governo como microcrédito, assistência social e seguro-desemprego. Ah, seguro-desemprego porque está num período que não pode pescar, piracema, a pessoa recebe aí uns benefícios, certo? Então, a Secretaria de Aquicultura e Pesca tem menos atividades, mas são atividades importantes também, principalmente porque na pesca a gente tem situações muito cabulosas, tipo essa do período aí de piracema, que é o período de reprodução dos peixes, não pode pescar, aquela coisa toda. Então tem várias regras específicas para isso. Nós temos também um serviço, que é o Serviço Florestal Brasileiro. O principal objetivo desse serviço é fazer a gestão das reservas naturais no Brasil, em especial as florestas públicas. E as suas principais funções estão relacionadas à gestão de um cadastro, que é o Cadastro Ambiental Rural. Esse Cadastro Ambiental Rural é um registro público de âmbito nacional do país todo, obrigatório para todos os imóveis rurais. Todo mundo que tem uma terrinha tem que fazer esse cadastro ambiental rural. E isso serve para integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes a áreas de preservação permanente. Ou seja, você saber se a pessoa está numa área que pode ter aquele imóvel, que pode plantar, que pode usar, ou se aquilo é uma área de preservação permanente que é de uso restrito. Já tem até famoso que comprou casa em área de preservação permanente e deu um problema danado. Essas áreas de preservação são reservas legais, ninguém pode mexer lá. Agora a gente sabe, né? São áreas de uso restrito, de reserva legal, de remanescentes de florestas e demais formas de vegetação nativa, áreas consolidadas compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico e combate ao desmatamento. Ou seja, é um cadastro para perceber se você não está fazendo coisa errada usando a sua terra aí ou a terra que nem sua é. Por isso tem esse cadastro tão importante. E é isso aí que tem um problema muito grande com aqueles grileiros, aquele pessoal que sai para poder desmatar coisa aí que não é, que é área de preservação permanente. Aí desmata a Amazônia e vai fazendo aquela lambança toda aí, destruindo o nosso patrimônio ambiental. Tem um diálogo muito forte e muito tenso entre a agricultura e o meio ambiente. Porque o meio ambiente foi, né, a ideia do meio ambiente é proteger, a ideia da agricultura é catar tudo para poder plantar. Claro que sempre a serviço dos interesses econômicos, obviamente, porque se não fosse a serviço dos interesses econômicos, a gente estava preservando mesmo, pensando que um dia isso vai fazer uma falta imensa para a gente, essas florestas, essas áreas todas, e que hoje em dia a gente já tem tecnologia que permita fazer um trabalho de agricultura, pecuária e abastecimento de forma sustentável, ou seja, continuar produzindo alimento para todo mundo. Inclusive, se a gente quiser, né, ninguém passa fome nesse país, mas é tanto alimento desperdiçado nesse meio de caminho aí que é osso. Muito bem. Outra coisa, o Serviço Florestal Brasileiro ele tem como objetivo gerir as florestas públicas, propor planos de produção florestal sustentável de forma compatível com as demandas da sociedade, que é o que eu estou falando aqui agora, apoiar e incentivar a recuperação de vegetação nativa, que é muito importante, e recomposição florestal, apoiar e fomentar o manejo sustentável de florestas para a produção de bens e serviços ambientais, desenvolver e gerenciar um inventário florestal nacional, categorizar tudo que tem de floresta no Brasil nesse inventário. 6. Agora nós já não estamos mais nas secretarias, nós temos algumas entidades vinculadas, ok? E aí nós temos o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é uma autarquia. A autarquia é um serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Então, a autarquia ela tem uma gestão própria, ela não está dependendo do ministério, ela tem a sua própria gestão e executa atividades típicas da administração pública. Essa aí é o INCRA, que você já deve ter ouvido falar. O INCRA é uma autarquia que tem a missão de fazer a reforma agrária tão falada no país, tão importante.
Então tem essa missão de fazer essa reforma agrária, manter um cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União, porque sim, o governo tem terras e muitas terras. Ele está implantado em todo o território nacional, o INCRA, por meio de 29 superintendências regionais e 49 unidades avançadas. Pausa o vídeo e pesquisa aí qual é a superintendência ou a unidade avançada mais próxima de você do INCRA e me conta aí nos comentários. E depois você volta pro vídeo, tá bom? E ela faz parcerias com estados e municípios, então tem aquela descentralização para viabilizar a oferta de serviços da autarquia, do INCRA. 7. Também uma entidade vinculada agora à Embrapa, que é uma empresa pública. Também ela vai ter autonomia, ela vai ter recursos próprios para poder lidar. E a Embrapa ela busca apresentar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da nossa sociedade. Ela vai atuar em pesquisa em desenvolvimento e também em transferência de tecnologia. A Embrapa desenvolveu uma tecnologia nova, ela vai transferir, ela vai entregar, repassar essa tecnologia para quem vai usar aí na agricultura, na sustentabilidade, na preservação ambiental, certo? 8. Também uma entidade vinculada é o Instituto Nacional de Meteorologia. Esse aí de vez em quando erra. Ontem mesmo eu tirei minha sombrinha da mochila, meu guarda-chuva da mochila pensando que não ia chover e choveu. É a vida. Nós temos então esse que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Você já ouviu falar, claro, você assiste jornal aí. O INMET ele leva informações meteorológicas à sociedade brasileira e busca contribuir no processo de tomada de decisão para o desenvolvimento sustentável do país. Ele monitora, analisa e faz previsão de tempo e de clima, ok? Isso fundamentado em pesquisa aplicada. Ele tem um sistema de coleta e distribuição de dados meteorológicos próprio, que mede aí temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento, pressão atmosférica, precipitação, que é a chance de chuva, e outras variáveis. E ele tem estações de sondagem de ar superior, estações meteorológicas de superfície, operadas manualmente. É a maior rede de estações automáticas da América do Sul. É uma rede imensa para fazer a previsão do tempo no Brasil. A gente acha que previsão do tempo é um negócio bobo? Não, isso aí tem coisa espalhada em tanto lugar. Tem câmera, tem um monte de coisa. É muito legal esse trabalho do INMET. Agora, o que eu quero deixar claro para você? O 6, o 7 e o 8, que são entidades vinculadas, você já não vai falar assim. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Instituto Nacional de Meteorologia, não. Você já pode colocar isso propriamente para o Instituto Nacional de Meteorologia. Você vai falar então, o Instituto Nacional de Meteorologia, entidade vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, deve realizar um estudo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Okay? Porque essas já são entidades vinculadas, elas têm só uma pequena ligação com aquele ministério. Elas são normatizadas de forma muito pequena por aquele ministério. Para a gente terminar, eu quero falar dos conselhos. Só que os conselhos, você vê que eu já nem coloquei número aí. Ele já nem está numerado. Porque o conselho é muito complicado você atribuir uma função para ele. Ele é mais para você mencionar no seu desenvolvimento. É difícil atribuir função porque os conselhos são meramente consultivos. Eles são deliberativos. Eles se reúnem, discutem determinados temas e aí eles encaminham as sugestões para os gestores. E aí cada conselho aí vai encaminhar para a área devida, ou para a política agrícola, ou para o desenvolvimento sustentável, vai encaminhar para onde couber, ou para o próprio ministério, para poder tomar as providências necessárias. Agora, se o ministério vai tomar mesmo, ou o presidente da república vai assinar, já são outros 500, a gente não sabe. O conselho ele apenas apresenta algumas diretrizes e às vezes ele é consultado em determinadas situações. Então, a função do Conselho Nacional de Política Agrícola, que é o primeiro, é orientar a elaboração do Plano Safra, subsidiar a formulação dos planos anuais de safra e propor ajustamentos ou alterações na política agrícola, colaborando com a sua adequada aplicação. Então, vê que tem uma coisa que não está funcionando, vai e propõe uma mudança. Se essa mudança vai acontecer ou não, já não se sabe.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável propõe diretrizes para a implementação e formulação de políticas públicas em desenvolvimento rural sustentável, reforma agrária e agricultura familiar. Tem também o Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural, que delibera sobre as culturas e espécimes animais objetos de subvenção, ou seja, qual tipo de ação que vai receber o seguro, que vai poder receber esse seguro. As regiões a serem amparadas pelo seguro, as condições técnicas a serem cumpridas por quem vai receber e as diretrizes e condições para concessão desse seguro rural, dessa subvenção. Temos também o Conselho Deliberativo da Política do Café, que formula políticas para o setor do café. Você gosta de um cafezinho? Ou se você fosse mineiro ou mineira, eu tenho certeza que você ia gostar de um cafezinho. Tô gravando essa aula de manhã, são 9h36 da manhã, hoje é 5 de maio. Eu já levantei cedo, passei meu cafezinho, tomei meu cafezinho. Obrigado, Conselho Deliberativo da Política do Café. Eu tinha que dar uma dessa, né? No fim da aula eu tinha que dar uma dessa. Então ele formula políticas públicas para o setor do café. Isso se refere à pesquisa, produção. No que se refere, parece coisa da Dilma, né? No que se refere a. Então, no que se refere à pesquisa, produção, comercialização, exportação e marketing, propiciando suporte técnico e comercial no desenvolvimento da cadeia agroindustrial do café no Brasil. Tem também o Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca, que vai regulamentar a cessão de águas públicas da União para a exploração da aquicultura, bem como a criação de parques e suas respectivas áreas aquícolas, e também organiza a realização a cada 2 anos de uma conferência, que é a Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca. Olha que interessante, você nem sabia que existia uma Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca. Por fim, nós temos a Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional, CCCCN, se não me engano. CCCCN. Nossa, que difícil. Ela é responsável pela coordenação, fiscalização e orientação das atividades de equideocultura no país. E isso aí está instituído desde a década de 80. Pra você ver, antes da Constituição já tinha essa comissão. E ela compreende o quê? A criação nacional de equídeos, cavalinhos, né? O fomento, pesquisas e preservação das raças e defesa sanitária. A utilização, como que a pessoa vai usar os cavalos, como que pode usar. Atividades turfísticas, não é turísticas, não, é turfísticas. Você sabe o que são atividades turfísticas? Jockey Club, aqueles lugares que tem corrida de cavalo e o pessoal aposta, então aquilo são atividades turfísticas. Também combate ao doping, né? Dopar os cavalinhos, tipo, para eles ficarem aceleradão. Com uma moto, né? O cavalo fica louco. Cavalo alucinado. E também, aí a gente tá com essa cara de riso e vai. E também o abate de equídeos. E, por fim, a exportação e importação. Trazer cavalinho de fora, mandar cavalinho para fora. Tudo isso vai ter essa comissão que vai analisar, discutir, deliberar sobre. Se o Ministério vai tomar as decisões também, a gente não sabe. Mas a comissão tem essa função de deliberar sobre isso. E é isso, uma estrutura grande de agricultura, pecuária e abastecimento, mas eu tenho certeza que ficou claro para você a quantidade de ações que já existem, várias ações que podem ser melhoradas, várias ações que podem ser, dependendo aí do caso que você for trabalhar, ações que às vezes podem ser suprimidas, que você vai olhar e falar assim, não, isso já não existe mais, ou a gente pode modificar isso, transformar numa outra coisa. Por exemplo, aqueles auxílios lá de R$400 em 5 parcelas. Você pode modificar aquilo na sua proposta de intervenção. Então nós temos aí vários agentes secundários ligados a um agente principal, que é o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e várias ações que já são implementadas e que você pode aprimorar na sua redação. Bora fechar. É isso, nós temos aqui uma playlist com vários agentes de intervenção. Então é uma playlist com muita informação para você realizar a sua redação
É claro, eu coloquei como agente de intervenção porque a gente fica muito preocupado na hora de fazer a proposta de intervenção com o que vai mencionar. Mas essas aulas todas dessa playlist são conteúdos que você também pode usar na sua argumentação. Sempre vai ter muito conteúdo para você usar na sua argumentação aqui. Se você quer conhecer todos os programas aí do governo e tudo mais, vem com a gente que tem muita coisa. E aí sabe o que você faz? Você clica na playlist aí, agentes de intervenção, para você conhecer todas as ações. Nós vamos trabalhar cultura, educação, desenvolvimento social, meio ambiente, esporte, um monte de coisa. Uma área, assim, é coisa para dar com o pau aí que você vai conseguir achar alguma coisa que vai encaixar na sua redação, qualquer que seja a redação que você está escrevendo. Então, você tem que fazer o quê? Você já se inscreve no canal lindamente para você não perder nada do nosso conteúdo, ok? Por hoje é isso. Um beijo para você e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.